e ameaças que ronda a Escola Municipal Adelmo Simas Genros, no bairro Nova Santa Marta, região oeste aqui de Santa Maria, fez com que a direção da escola suspendesse as aulas a partir de hoje até a quarta-feira da semana que vem. O delegado Sandro Mainer, titular da DEFREC, está aqui ao vivo no estúdio do Santa Maria agora para esclarecer as razões que levaram a escola a fechar as portas por uma semana e também para nos dizer quais medidas serão adotadas a partir de agora. Boa tarde, delegado. Bem-vindo ao Santa Maria agora. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todas as pessoas que assistem o programa. Essa questão da escola, mais especificamente na região oeste da cidade, que é uma região que vem apresentando alguns problemas de violência já nos últimos, talvez, 2 anos, uma região que no ano passado teve um grande número de crimes contra a vida que aconteceram lá, uns envolvendo maiores, outros envolvendo adolescentes, acaba agora tendo mais uma questão problemática que envolve a escola, a comunidade escolar. No âmbito da Polícia Civil, é necessário esclarecer o seguinte, né? A Polícia Civil trabalha na repressão ao fato, ou seja, a nossa missão constitucional é investigar os fatos que aconteceram, para dar uma solução, esclarecendo os fatos, encaminhando esses procedimentos para o Poder Judiciário, a fim de que isso possa gerar em responsabilização das pessoas que praticam os comportamentos transgressores. O que acontece de forma mais pontual naquele local? O grande problema tem sido ali a questão dos adolescentes. Os adolescentes que têm problemas dentro da escola e no entorno da escola. E essa questão dos adolescentes não é um problema de agora e também não é um problema que a polícia vai resolver. Né? O problema dos adolescentes é uma questão social e talvez educacional. Quer dizer, nós temos uma falha da questão familiar, a família vem falhando no processo educacional, no processo de imposição de limites, na prestação de uma educação adequada, com caráter afetivo, de acolhimento. As famílias muitas vezes são desestruturadas, há uma ausência dos pais, seja principalmente a ausência paterna, né? Mas também há uma ausência materna, e essa carência afetiva, ela ajuda a desenvolver comportamentos mais transgressores, ajuda a desenvolver comportamentos mais violentos. E esses adolescentes, quando eles saem do núcleo familiar, quando eles atingem uma determinada idade, que eles vão para as ruas, ou eles criam um problema dentro da escola, e alguns estão evadidos da escola e acabam criando problemas no entorno da escola. E aí a escola tenta o quê? A escola é um ambiente em que se procura educar e tem que se impor limites, tem que ter uma norma de convivência. E quando essa norma de convivência é estabelecida e alguém tenta impor essa norma, acaba tendo, vamos dizer assim, um revide por parte desses indivíduos que não estão acostumados com essa questão de cumprir tarefas, de obedecer limites, de obedecer regras. Esse é o grande problema. Obviamente que quando há uma falha então, na família, a escola não consegue impor, vai caber ao Estado, através da polícia, depois ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, impor medidas que sejam medidas que visam socializar, educar, responsabilizar e até punir esses indivíduos. Pois é, vai ser aí uma semana sem aulas. Parece que a escola, tomando essa decisão, chegou no seu limite, né? Não sabe mais para que lado ir a partir de agora e como que a polícia deve se manifestar a partir de agora nos próximos dias. Bom, já na manhã de hoje, eu estou respondendo internamente pela Delegacia Regional de Polícia, eu determinei o delegado Gonçalves, da 2ª DP, conversamos, e ele foi até a escola e já começou a tomar algumas providências no que tange alguns crimes que estão afetos à área da 2ª DP, que é a delegacia que atua naquela circunscrição da cidade, e ele já está dando um atendimento, já combinou uma reunião com a diretora da escola, vai conversar com os pais, vai conversar com os outros professores, no sentido de verificar quais são os autores dos problemas, quais são os problemas que repercutem no aspecto criminal e quais as providências que tangem à Polícia Civil. Também conversei com a delegada Carla, da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Ela também ela tem alguns procedimentos já de ameaças de alunos e de adolescentes para os professores. Esses procedimentos vão ter uma prioridade da Polícia Civil no sentido de encaminhá-los da forma mais rápida possível. Vamos colher as provas, vamos chamar esses adolescentes para tomar depoimento deles, chamá-los juntamente com seus responsáveis, né, os pais também, né, para assumir a sua parcela de responsabilidade e também encaminhar isso para o Poder Judiciário para que se possa ter alguma medida sancionatória, alguma medida que possa estabelecer alguma consequência desses atos, até porque os fatos eles vêm sendo reiterados a ponto da escola fechar. Mas é importante também que as outras instituições, aí a Guarda Municipal, a Brigada Militar, e obviamente que estão já planejando ações estratégicas no sentido de colocar mais presença física do Estado lá para afugentar um pouco esses adolescentes problemáticos. Mas eu quero deixar claro, não é uma questão
do local da cidade, não é uma questão daquela escola. Nós tivemos recentemente problemas com adolescentes no centro de Santa Maria, um dia na Praça Saturnino de Brito, outro dia aqui na Praça Central da cidade, envolvendo adolescentes que têm conflitos. Esses adolescentes de comportamentos desregrados têm constituído gangues, grupos, bondes, estão pichando, deteriorando o patrimônio público, estão se envolvendo em conflitos entre eles, estão praticando ações mais ousadas, porque normalmente se criou uma cultura que o adolescente não sofre consequências pelos atos que pratica. Então, essa cultura que está disseminada no meio dos adolescentes, ela precisa ser alterada. E a forma de alteração disso parte de dois pilares. Vamos dizer. O primeiro é a questão educacional, que precisa ser pensada. Os pais são corresponsáveis pelos comportamentos que seus filhos, que dependem deles e que estão nas ruas, acabam praticando. A segunda questão é com os próprios adolescentes, no sentido de medidas mais efetivas de responsabilização, para que eles saibam que vão praticar algum ato transgressor, eles vão sofrer uma consequência, talvez até a internação. Embora eu acho que para alguns comportamentos não é a internação que é o mais importante, talvez uma prestação de serviço à comunidade, talvez uma medida mais que vai limitar a liberdade dele em algum momento para ele sentir que há consequências. Mas é muito importante isso, não adianta a gente querer culpar só o Estado, nós temos que culpar todos, inclusive os pais. Aquela comunidade que está ali, ela tem problemas. Nós vamos tentar dar o primeiro atendimento, mas esse atendimento é apenas o remédio para a dor. Ele não vai curar essa doença que é um problema da sociedade, é um problema da família. Com certeza, é um assunto também bastante delicado, né, delegado, ser tratado, porque envolve crianças, adolescentes e um espaço onde isso não era para acontecer, né? Em vez das crianças ir lá, estudar, ser educadas perante as leis, né, assim, das escolas, porque educação se vem de casa, né, delegado? Com certeza. A gente vê aí uma situação onde as aulas tiveram que ser suspensas por causa desses crimes e violências que vem acontecendo. E um problema que tem que ser destacado é que, além dessa questão do problema da família, né, vamos dizer assim, do processo de debilidade familiar que vem acontecendo, né? As famílias, muitas monoparentais, e a maioria delas chefiadas apenas pelas mães, que têm que trabalhar, que não conseguem dar atenção, não conseguem ter o cuidado necessário com os filhos crescem na rua sem cuidado nenhum, sem orientação nenhuma, sem o afeto necessário, acabam sendo pessoas com comportamentos mais violentos, mais transgressores. Aí quando chega a uma determinada idade, o adolescente por si só, ele já é um sujeito inconformado, ele já tem um antagonismo com as gerações anteriores. E aí isso tudo eclode, é um caldo, né? Isso mistura tudo e aí acabam acontecendo esses comportamentos. Então nós precisamos pensar nisso, é uma coisa que nós temos que trabalhar mais atentamente, o poder público vai ter que trabalhar mais atentamente com as famílias e a escola vai ter que repensar como vai acontecer isso, porque é uma escalada da violência. Primeiro se começa com um comportamento de ofensas verbais, depois passa para uma violência psicológica, com ameaças, daqui a pouco acontecem agressões físicas. E naquela região da cidade há adolescentes envolvidos em uma série de fatos criminosos, né? Furtos, são roubos, a questão de crimes contra a vida, a questão de envolvimento no tráfico e no uso de substâncias entorpecentes. Então, tudo isso vai misturando e vai gerando uma certa violência. Mesmo que a gente coloque lá policiamento preventivo, a brigada comece a ir todo dia lá, no início, no recreio e no final da aula, mesmo assim, o problema não vai ser sanado. Ele pode até migrar para outro local, mas não vai resolver exatamente o problema, porque o problema antecede esse trabalho da polícia. Então, nós vamos tomar essas medidas, que são as medidas que estão ao alcance da polícia, mas nós precisamos de outras medidas de cunho social, de acolhimento, de mudança. Há para aquela região da cidade, inclusive, a previsão de um território de paz, com uma presença física maior do Estado lá, da polícia. Talvez seja o momento de pensar seriamente nisso e tomar uma medida para colocar lá o Estado de uma forma mais presente. É uma região menos assistida, menos abastecida de recursos financeiros, de uma questão de acolhimento, de questão de moradias dignas, enfim, que precisa ser repensada. Pois é, um assunto que envolve aí vários setores. Daqui a pouco, no Controle Geral na TV, o Vicente Paulo Bison vai conversar ao vivo com a secretária municipal de educação, a Silvana Guerino, que também vai tratar sobre este assunto. Mas aproveitando a presença do delegado, eu gostaria de conversar também sobre um outro assunto, que foi uma operação realizada nesse final de semana, que prendeu aí um dos nomes mais procurados no envolvimento de drogas aqui na região central do estado, né, delegado? Exatamente. No último sábado, lá no município de Agudo, nós fizemos uma grande apreensão de drogas. Nós apreendemos aí 20 quilos entre crack e cocaína.
Isso aí no mercado ilícito, no mercado negro das drogas, estava sendo adquirido por mais de 300 mil reais, uma quantidade de drogas capaz de produzir um ganho milionário, quase se dizendo assim, para os criminosos, porque uma pedra, de 1 quilo de crack, por exemplo, né, ele permite o fracionamento em até 8 mil pedras. Essas 8 mil pedras são comercializadas para o consumidor final em Santa Maria na faixa de 5 e 6 reais. Já no mercado das cidades vizinhas, chega a custar 10 reais essa pedra, essa pedrinha de crack. A cocaína, que lá naquele local sofria um processo de adicionamento, havia lá substâncias que eram adicionadas, eram desmanchados os tijolos, colocados outras substâncias, tinha prensa, o sujeito remontava os tijolos naquele local e depois trazia para Santa Maria. Então, com 10 quilos, ele poderia fazer lá talvez 20 quilos e colocar no mercado e vender isso a 22, 23, 25 mil reais aqui em Santa Maria. Então, uma quantia milionária. Então, essa ação a gente considera que foi uma das ações mais importantes desenvolvidas, talvez, tanto no ano passado quanto nesse ano, porque vai produzir reflexos significativos no abastecimento de drogas na região central do estado. E desarticulando essa quadrilha, que é chefiada por um indivíduo que eu conheço desde que eu cheguei em Santa Maria em 2004, já envolvido com o tráfico de drogas, sempre praticando ações, não cessam nunca, nem quando ele está preso ele cessa as atividades dele, mas de uma certa maneira nós vamos conseguir, a partir de agora, desestabilizar essa organização criminosa, criar um prejuízo financeiro severo, talvez até quebrar a espinha dorsal dela e acabar com essa atividade. Esperamos que esse resultado seja atingido, mas é satisfatório. E um detalhe importante para destacar para a comunidade. O que nós fizemos no ano passado, que redundou em apreensões superiores a 700 quilos de drogas, algo extraordinário para a realidade de Santa Maria, para uma delegacia só praticando essas ações, nós já temos esse ano 90 quilos de droga apreendida. Então, realmente o trabalho que a gente vem desenvolvendo, focando nesse traficante de maior envergadura, desse traficante que é vamos dizer assim, um empresário do crime, que são os grandes distribuidores de droga, nós estamos conseguindo resultados mais proveitosos. Né? Às vezes incomoda mais a população aquele indivíduo que vende a droga ali na esquina, próximo da casa dele, acaba sendo um receptador de pequenos objetos furtados, roubados. Mas, infelizmente, a prisão daquele indivíduo ele não muda a estrutura do tráfico, ele não altera em nada, porque automaticamente no dia seguinte ou poucos dias depois, alguém vai para o mesmo local, aproveita o mesmo ponto, continua vendendo drogas. Enfim, são situações que a gente enxuga gelo, como se diz. A gente não consegue um resultado efetivo. Trabalhando com um traficante mediano ou grande traficante, obviamente que os resultados eles são mais significativos. E aí eles mostraram uma coisa que é muito importante. A importância do tráfico de drogas que o tráfico tem no cenário de Santa Maria, né? Se nós podemos aprender 700 quilos em um ano, significa que muitos mais passaram por aqui. Fora as ações da Brigada Militar, da Polícia Federal, todo mundo trabalhando imbuído do mesmo objetivo, que é retirar drogas das ruas, retirar traficantes das ruas e trazer mais segurança à população. E mesmo assim, a gente sabe que há uma legião de pessoas que são dependentes dessas drogas. Santa Maria, infelizmente, tem um grande mercado consumidor, né? Não são só os adolescentes que usam drogas, né? Hoje a droga se disseminou em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais, então é importante focar nisso. A gente sabe que vencer a guerra contra as drogas é impossível, mas se todo mundo fizer a sua parte, se cada agente do Estado, se cada cidadão colaborar com as instituições públicas, com as polícias, com a Polícia Civil, com certeza nós podemos ter resultados melhores. Se cada um fizer a sua parte, o somatório das forças ele pode trazer resultados que vão pelo menos melhorar a condição de vida da nossa comunidade, que é Santa Maria. Verdade, já com a apreensão desse grande centro aí, né, que recebia as drogas aqui, sem dúvidas os pequenos traficantes ali já vai meio que não tendo um caminho a seguir, né, delegado? Então é importante trabalhar, como o senhor comentou aí, com esses médios e grandes traficantes aí para também tentar disseminar esses pequenos aqui na cidade. Desabastecer esses pontos. Daqui a pouco esse indivíduo não vai ter drogas para vender, ele vai ter que fazer outra coisa, talvez até possa migrar para a prática de atividades lícitas, abandone o mundo do crime. Nós não podemos pensar que as pessoas não têm solução, as pessoas têm solução. Às vezes é preciso que aconteça algo que leve essas pessoas a refletirem e adotarem a prática de posturas corretas, de comportamentos lícitos, enfim, há possibilidade. É uma questão de cada um fazer a sua parte. E a Polícia Civil, através da DEFEC,
tem procurado, de uma forma muito contundente, de uma forma muito severa, né, fazer ações pontuais. As ações estão trazendo êxito, estão sendo eficientes, e nós esperamos agora também que haja, por parte do Poder Judiciário, do Ministério Público, também a devida responsabilização. Não adianta só prender e apreender drogas. É necessário que essas pessoas sejam punidas, até porque o tráfico, infelizmente, é o crime que fomenta toda essa máquina da violência hoje, né? Os homicídios do ano passado, nós batemos muito nisso, né? Eles foram muitas vezes fomentados pelo tráfico, gerados de brigas de tráfico, gerados entre brigas entre traficantes ou problemas de dívidas entre traficantes e dependentes e usuários. Então, 70% dos crimes contra a vida aconteceram em decorrência disso ano passado. Então, aumenta, além disso, a violência no ambiente doméstico, no ambiente escolar, aumenta a questão do furto e do roubo, que são crimes de difícil combate, difícil prevenção e difícil combate, porque não tem testemunhas, porque não deixam marcas, porque a polícia tem um emaranhado de ações para realizar e às vezes não consegue atender a todas essas ocorrências em razão das dificuldades que nós temos estruturais, né? O efetivo da polícia, tanto da Brigada Militar quanto da Polícia Civil, tem limites, né? E além disso é um efetivo que é o mesmo que nós tínhamos há 30 anos atrás, quando a criminalidade era infinitamente menor, que a criminalidade não era organizada, os crimes que aconteciam não eram tão violentos. Então essa dificuldade estrutural, ela é vencida muitas vezes pela dedicação dos servidores, pelo trabalho de eficiência, pelas tecnologias que estão sendo agregadas ao processo de investigação, mas ainda precisa mais. Tá certo, então, delegado, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no quadro A Polícia Cidade desta terça-feira aqui no Santa Maria Agora. Muito obrigado e boa tarde. Uma boa tarde a todos.